Olá pessoal, eu sou o Roberto Andrade, da Lix Soluções Sustentáveis, mais uma vez apresentando para vocês o nosso projeto ISO 9001-2015, comentários e dicas. Dessa vez vamos falar sobre o item 6 da norma ISO 9001, planejamento, abordar riscos e oportunidades. Vamos lá? Ações para abordar riscos e oportunidades. Apresenta o seguinte requisito: ao planejar o sistema de gestão da qualidade, a organização deve considerar as questões externas e internas e os requisitos de partes interessadas. Vocês lembram na parte 1, no fascículo 1, até o fascículo 3, nós falamos das questões externas e das questões internas e dos requisitos de partes interessadas, que estabeleciam o contexto da organização em relação ao sistema de gestão da qualidade. É nesse contexto que a norma ISO agora orienta a organização a determinar os seus riscos e as suas oportunidades. Para que a norma ISO estabelece esses pontos? E isso a norma deixa estabelecido como orientação dentro desse requisito para que as organizações possam ter claramente a abordagem de riscos e oportunidades que a norma ISO necessita. Para que nós vamos determinar os riscos e as oportunidades desse contexto? Primeiro, para alcançar os resultados pretendidos, ou seja, a organização tem o seu contexto e tem todos os seus processos estabelecidos, né? E em cima dessa estratégia definida pela organização, ela deve determinar seus riscos e suas oportunidades para que possa alavancar a melhoria dentro do sistema de gestão. Um segundo requisito é para aumentar os efeitos desejáveis. Então, a organização deve identificar claramente as suas oportunidades, o seu horizonte de oportunidades, para que ela possa também alcançar a melhoria. E, por fim, prevenir ou reduzir os efeitos indesejáveis, através da abordagem de seus riscos. Prontamente a organização vai estar, de alguma maneira, prevenindo os efeitos indesejáveis da organização. É esse requisito que faz com que todo o contexto de abordar risco e oportunidade sejam válidos e aplicados no sistema de gestão da qualidade da organização. E o grande objetivo é, por fim, alcançar a melhoria. Com base no que nós vimos no slide anterior em relação ao requisito da norma, é importante a gente começar a discutir, né, técnicas para abordar risco e oportunidade dentro do negócio da organização. Nesse ponto, a gente pode criar uma série de discussões. A primeira discussão que vem é a seguinte: não, mas a norma ela não é prescritiva com relação a técnicas ou metodologias. Eu concordo plenamente. A norma não pede informação documentada em relação a determinar e abordar risco e oportunidade, e muito menos técnicas. Mas como nós vamos determinar riscos e oportunidades e abordar esses riscos e oportunidades que foram determinadas sem termos alguma metodologia, alguma técnica que nos favoreça nesse sentido? Uma coisa é você não precisar documentar, ou seja, você não precisa escrever. Você pode ter isso através de uma reunião. Ah, mas eu tenho que ter uma ata de reunião? Seria muito bom que tivesse, porque para a sua organização isso é muito bom. Mas, se você não quiser, você vai ter algo tremendamente informal.
Então eu vejo com muita dificuldade, né, você não ter uma técnica sendo aplicada. Não necessariamente essa técnica vai ter que ser complexa ou muito sofisticada, né? Ela pode ser uma técnica simples, já que a norma ISO 9001-2015, ela exige uma abordagem, né? Mas não exige uma técnica específica. Mas é recomendável que seja utilizada uma técnica. Um ponto importante que nós podemos verificar, né, e que vai ajudar muito nesse processo é o processo de avaliação de risco estabelecido pela NBR ISO 31010. É uma norma relacionada à gestão de risco, aonde são apresentadas inúmeras técnicas de análise de risco, de análise e avaliação de risco, né? Um ponto importante, né, é que a norma fala de abordar riscos e oportunidades. Não se esqueçam da oportunidade, porque todas as técnicas sempre levam à avaliação de risco, mas sempre esquecem do risco positivo, por exemplo, que inclusive é determinado dentro da norma ISO 9001 e que não deixa de ser uma oportunidade. O risco negativo é um risco a ser tratado e o risco positivo é uma oportunidade a ser tratada. Então, sempre que nós pensarmos na avaliação de risco na NBR 31010, nós também estaremos pensando na avaliação de oportunidades, que são os riscos positivos. A norma ISO 31010 estabelece essa configuração para o tratamento de riscos e oportunidades. Ela parte da identificação do risco, análise do risco e avaliação do risco. A identificação do risco ou da oportunidade é um processo para descobrir, reconhecer e registrar essa oportunidade ou esse risco, né? A análise do risco é o processo para desenvolver e compreender o risco. É o uso da metodologia, é o uso da técnica, né? E a avaliação do risco ou da oportunidade é o processo de comparação com critérios pré-definidos, né, para determinar a significância do nível e do tipo de risco e oportunidade. É muito interessante, né, esse processo de avaliação de risco e de oportunidades que é muito pouco utilizado nas empresas brasileiras, né? A grande maioria das empresas brasileiras, culturalmente, não praticam a avaliação de risco, que é um processo preventivo muito positivo e muito utilizado no mercado internacional. Existem alguns segmentos que pela sua natureza de altíssimo risco, como petróleo e gás, área nuclear, área de aviação, né, são muito utilizados. Mas, por exemplo, áreas importantíssimas como a área escolar, por exemplo, né, ela não utiliza nem 10% de um processo de avaliação de risco, né? E isso é tremendamente crucial, né? Nós estamos mexendo com crianças, né? E uma prevenção em relação a risco e oportunidade do negócio, do processo, do sistema, né, seria muito importante, né? Uma utilização, uma abordagem muito positiva para qualquer tipo de negócio. Eu vou agora dar para vocês 10 segundos, vou pedir a vocês para fazerem uma reflexão, pensando na sua organização e tentando identificar alguma metodologia, por mais simples que seja, que a sua empresa, que a sua organização, que o seu grupo de trabalho utiliza como uma metodologia, uma técnica para abordar riscos e oportunidades. Pense sobre isso. Pensaram? Bom,
de todas as técnicas que foram apresentadas aqui ao longo desse silêncio nosso, né, ficaram a matriz de consequência versus probabilidade, a técnica brainstorming e a análise de custos versus benefícios. Bom, pessoal, chegamos ao fim do fascículo 2 da parte 3 do nosso projeto. Não deixem de curtir o nosso canal e se inscreverem também no nosso canal para que a gente possa participar em conjunto e vocês possam receber os nossos vídeos de uma maneira rápida e também façam seus comentários para que a gente possa trocar ideias, trocar informações sobre esse nosso projeto. Voltamos já!